Principal motivo da perdição. Discípulo. Padre, poderia explicar-me a razão deste livro? Mestre, chamei-o assim por causa do fato seguinte. Conta-se certa moça, tendo caído por desgraça num desses pecados que tanto envergonham na confissão, vivia triste e desconsolada. Passaram-se assim muitos meses, sem que nenhuma das companheiras da coitada descobrisse a causa de tanta aflição. Nesse interim, aconteceu que a sua melhor amiga, muito virtuosa e devota, morreu santamente. Uma noite, a chamam pelo nome. Quando está no melhor do sono, reconhece perfeitamente a voz da amiguinha morta que vai repetindo: confesse-se bem, se você soubesse o quanto Jesus é bom. A moça tomou aquela voz por uma revelação do céu, criou coragem e, decidida, confessou o pecado que era a causa de tanta vergonha e de tantas lágrimas. Naquela ocasião, tamanha foi a sua comoção, tão grande o alívio, que depois disso contava o fato a todo mundo e repetia por sua vez: experimentem e vejam o quanto Jesus é bom. Muito bem, acredito nisso plenamente, porque já fiz mais de 100 vezes a experiência de tal verdade. Pois então agradeça a Deus de todo o coração e continue a fazer boas confissões. Ai daquele que envereda pelo caminho do sacrilégio. É essa a maior desgraça que nos pode acontecer, porque dela não teremos mais a força de nos afastar e assim prosseguiremos, talvez até a morte, precipitando-nos no abismo da perdição eterna. É assim tão nefanda uma confissão mal feita? É o principal motivo, a causa capital da perdição. Deveras? Assim é, infelizmente. São as confissões mal feitas o motivo pelo qual tantas pessoas perdem suas almas e vão para o inferno. Mas não é exagero nisso? Nenhum exagero, e nem sou eu quem diz. Afirma-nos os santos que melhor conhecem a alma, e viu Santa Teresa em uma visão. Estava a santa rezando, quando de repente abre-se diante dos seus olhos uma voragem profunda, cheia de fogo e de chamas, e nesse abismo precipita-se com abundância, como neve no inverno, as pobres almas perdidas. Assustada, a santa levanta os olhos ao céu e: meu Deus! Exclama: meu Deus! O que é que eu estou vendo? Quem são elas? Quem são todas essas almas que se perdem? Com certeza devem ser as almas dos pobres infiéis. Não, Teresa, não, responde o Senhor. As almas que neste momento vês precipitarem-se no inferno com o meu consentimento são todas elas de cristãos como tu. Mas então devem ser almas de pessoas que não acreditavam, que não praticavam a religião, que não frequentavam os sacramentos. Não, Teresa, não. Fica sabendo que estas almas pertencem todas a cristãos batizados como tu e que, como tu, eram crentes e praticantes. São as confissões mal feitas o motivo pelo qual tantas pessoas perdem suas almas e vão para o inferno. Mas se assim é, naturalmente essa gente nunca se confessou, nem mesmo na hora da morte. No entanto, são almas que se confessavam e confessaram-se também antes de morrer. Por qual motivo então, ó meu Deus, elas são condenadas? São condenadas porque se confessaram mal. Vai, Teresa, conta a todos esta visão e recomenda aos bispos e sacerdotes que nunca se cansem de pregar sobre a importância da confissão e contra as confissões mal feitas, a fim de que os meus amados cristãos não transformem o remédio em veneno, a fim de que não se sirvam mal desse sacramento, que é o sacramento da misericórdia e do perdão. Pobre Jesus, são assim tão numerosas as confissões mal feitas? Santo Afonso, Santo Felipe Neri, São Leonardo de Porto Maurício afirmavam unanimemente que, infelizmente, o número das confissões mal feitas é incalculável.
Eles que passaram a vida no confessionário e a cabeceira dos moribundos sabem dizer a pura verdade. E nós que erramos de terra em terra, pregando exercícios e missões, somos obrigados a afirmar a mesma coisa. O célebre padre Sarnelli, na sua obra O Mundo Santificado, exclama: infelizmente, são incalculáveis as almas que fazem confissões sacrílegas. Sabem disso, em parte, os missionários de longa experiência, e cada um de nós virá sabê-lo com grande pasmo no Vale de Josafá. Não só nas grandes capitais, mas nas cidades menores, nas comunidades, no meio daqueles que passam por piedosos e devotos, encontram-se em grande número os sacrilégios. O padre Tranquilini, da Companhia de Jesus, tendo sido chamado à cabeceira de uma senhora gravemente enferma, acode com solicitude e a confessa. Mas, chegada a hora da absolvição, ele sente qualquer coisa que, como se fosse uma mão de ferro, o impede de prosseguir. Minha senhora, diz ele, talvez se tenha esquecido de alguma coisa. Impossível, padre, estou me preparando há 8 dias. Depois de algumas preces, tenta uma segunda vez, mas a mesma mão o impede de novo. Desculpe, minha senhora, replica o padre, talvez a senhora não ouse confessar algum pecado. O que diz, padre? Isso me ofende. Como pode supor que eu queira cometer um sacrilégio? Torna a tentar pela terceira vez a absolvição e ainda uma vez aquela força invisível o impede de agir. Não podendo compreender qual o mistério que se escondia num fato tão extraordinário, cai de joelhos e chorando suplica aquela senhora que não se traia, que não seja a causa da própria perdição. Padre, exclama ela então, padre, há 15 anos que me confesso mal. Veja, portanto, como é fácil achar-se quem se confessa mal. Chega, padre, isso me faz estremecer. Antes tremer aqui do que queimar no inferno. E falando disso, lembro-me de outro exemplo. São João Bosco, numa obra sobre a confissão, diz textualmente: eu vos afirmo que enquanto escrevo, minha mão treme, porque eu penso no número de cristãos que vão para a perdição eterna somente por terem escondido ou por não terem exposto sinceramente os seus pecados na confissão. O Senhor disse também: por não terem exposto sinceramente os seus pecados? Certamente. Aquele que, por exemplo, confessa só os maus pensamentos, quando além disso cometeu ações ou atos impuros, aquele que confessa ter cometido tais atos sozinho, quando os cometeu com os outros, aquele que esconde o número conhecido de suas faltas, aquele que, interrogado pelo confessor, não diz a verdade, todos esses fazem más confissões. O que é que pensam os que assim procedem? Pensam que no futuro poderão remediar, isso é, confessar-se para viver, como diz São Felipe Neri, quando toda e qualquer confissão devia ser feita como se fosse a última, como se nos preparássemos para a morte. Um dia, uma mulher do povo confessou-se com uma célebre missionário. De volta ao confessionário, ela passou casualmente por cima de uma laje que cobria uma sepultura. A laje, gasta pelo tempo, cedeu e a mulher caiu lá embaixo, no meio dos ossos e esqueletos. Imagina o susto de todas as pessoas que acudiram, mas isso não foi nada se comparando ao terror e aos berros da coitada. Logo depois que, com muito esforço e trabalho, conseguiram tirar a mulher dali, ela, que escapou ilesa, voou para o confessionário e... Padre, padre, até hoje eu só me tinha confessado para viver, mas agora que eu vi a morte diante de mim, quero confessar-me como se eu fosse morrer. E tornou a fazer, tremendo aquela confissão que momentos antes tinha feito mal. Ah, o pensamento da morte é terrível. É terrível sim, mas muitíssimo salutar, e cada vez que nos confessamos, devíamos tê-lo na mente. Dentre os números fatos maravilhosos
que se contam na história de Dom Bosco, destaca-se este. Os santos faziam exercícios espirituais no oratório salesiano de Turim, e todos os presentes, alunos e internos, com a máxima seriedade, muito piedosos, rezavam com fervor e colhiam os frutos de suas preces para o bem de suas almas. Enquanto esses cumpriam seu piedoso dever, um jovem refratário a toda e qualquer súplica e aos mais afetuosos cuidados de Dom Bosco e dos demais superiores, teimou em não se querer confessar, nem mesmo naquela circunstância. Os bons padres tinham feito todo o possível para convencê-lo, mas inutilmente. Ele repetia sempre: em qualquer outra ocasião, sim, mas agora não. Vou pensar nisso depois. Agora não sei tomar nenhuma resolução. Com essa desculpa, chegou ao último dia das cerimônias. Dom Bosco então recorreu ao estratagema. Escreveu numa folha de papel essas palavras: e se você morresse durante a noite? E escondeu-a entre o lençol e o travesseiro do rapaz. Cai a noite, todos se vão deitar, e o nosso jovem despreocupado também se despe, mas eis que, quando vai entrar na cama, encontra tal folha. Oh de espanto que ele não pôde conter, lhe sai dos lábios. Pega no papel, olham, viram, reviram e, por fim, descobrindo que há nele qualquer coisa escrita, arregala os olhos e lê: e se você morresse durante a noite? Dom Bosco. Dom Bosco, exclama ele, mas Dom Bosco é um santo, ele conhece o futuro, talvez aconteça isso mesmo. E se eu morresse essa noite? Mas eu não quero morrer, quero viver, quero viver. E enquanto isso, para que os companheiros não reparem, ele se deita, cobre-se e, cheio de coragem, tenta pegar no sono. Qual nada? Adormecer naquele estado? Com aquelas palavras que o atormentavam como se fossem espinhos agudos? É impossível. Ele vira e revira na cama, fecha os olhos com força, mas tudo inútil. Ouve sem cessar, cada vez mais vivo, cada vez mais forte, o som daquelas palavras. Ele imagina como se visse o inferno aberto e Jesus o condena e diz: pobre de mim, e se eu morresse mesmo? Um arrepio gelado corre-lhe pela espinha, ele sua frio. Ah, não, exclama. Eu não quero ir para o inferno, eu quero me confessar. Invoca a proteção de Maria Auxiliadora, do seu anjo da guarda, e depois, decidido, veste-se, sai devagarinho, desce a escada, atravessa os corredores, sobe para o quarto de Dom Bosco e bate na porta. Dom Bosco, que, como bom padre, o esperava, abre a porta e: quem é você? A essas horas? O que é que você quer? Ó, Dom Bosco, eu quero confessar-me. À vontade, se você soubesse com que ansiedade eu esperei. Introduzida a antecâmara, o rapaz cai de joelhos e, depois de feita a confissão, com o perdão de Jesus, volta feliz e tranquilo para a cama. E já não tem medo. O pensamento da morte já não o assusta e ele diz: como estou contente, mesmo que eu tenha que morrer, que importa se eu recuperei a graça, se eu tornei a ser amigo de Jesus? Adormece serenamente e sonha. Vê o céu aberto, os anjos jubilosos que voam levíssimo, entoando os cânticos mais lindos e mais belos hinos. Que rapaz de sorte! De sorte são todos aqueles que acreditam no grande bem da confissão e se servem dela, impedindo assim a própria perdição. Enquanto que é bem diferente o caso da infeliz de quem lhe vou falar. São Leonardo de Porto Maurício acode à cabeceira de uma moribunda, acompanhado por um frade leigo. Depois de confessada a doente, o padre sai sossegado e, reunindo-se ao companheiro que o esperava no quarto vizinho, apronta-se para sair, quando este, muito triste e assustado, lhe diz: Padre Leonardo, o que significa aquilo que vi? O que você viu? Eu vi uma mão horrendamente negra que vagava pela antecâmara.
E assim que o senhor saiu, ela entrou, rápida como um raio, no quarto da doente. Diante de tal história, São Leonardo volta para trás, torna a entrar no quarto e, oh, que cena horrível! Aquela mão negra estrangulava aquela desgraçada que, com olhos fora das órbitas e a língua caída, morria gritando: malditos sejam os sacrilégios, malditos sejam os sacrilégios. Oh, padre, então é mesmo verdade que as confissões mal feitas são a causa principal da perdição. Por conseguinte, guerra à mentira e sinceridade absoluta à confissão.